Oi, eu sou a Mariana aqui de novo e hoje eu vou falar uma coisa que de vez em quando aparece pra mim. Algumas vezes as pessoas me perguntam por que ou como eu fui buscar o diagnóstico da Liz. Como eu falei no vídeo anterior, eu comecei a perceber algumas coisas no comportamento da Liz. Na verdade, isso começou quando ela tinha mais ou menos 1 ano. A minha mãe, que já foi professora, né, trabalhou com educação, já trabalhou com muitas crianças, falou pra mim que ela achava que a Liz tinha alguma questão, né? E aí, até aquele momento eu não tinha percebido. Eu tinha conversado com o pediatra, eu tinha perguntado pra ele, né, sobre a questão da fala, porque ela não falava. Um dado que ela tem apraxia da fala, hoje a gente sabe, por isso que ela demorou tanto tempo pra falar, né? Mas até aí a gente não sabia por quê. E aí, eu fui então, comecei a ficar atenta. Foi um ano de pandemia, foi quando começou a pandemia, né? Ela já tinha 1 ano e pouquinho, ia fazer 2. Eu já tinha conversado com o pediatra, ele falou que até 2 anos, 2 anos e meio, 3 era normal a criança não falar e tudo mais. E aí eu não me preocupei tanto. Ela tinha começado na escolinha um mês antes, e aí fechou tudo. Então deu também para na escola ninguém perceber o que estava acontecendo com ela, o que tinha de diferente e tudo mais. Quando eu resolvi buscar o diagnóstico, que foi a minha observação durante o ano da pandemia, que eu percebi que o comportamento dela era igual, como se ela fosse o mesmo bebê de 6 meses, 7 meses. E aí eu comecei a pensar, porque eu também tenho uma filha mais velha, era um parâmetro para mim, eu comecei a pensar na diferença entre o desenvolvimento de uma e de outra, né? Ao longo daquele ano também eu fui comparando a Liz com outras crianças da idade dela, porque eu tinha amigas com filhos na mesma idade que ela. E eu percebia que as crianças evoluíam, ela não. E aquilo eu comecei a perceber estranho. A Liz sempre foi uma criança muito boa, muito tranquila, muito calma. Não exigia muito da gente, né? E como a minha filha mais velha é o oposto disso, eu acho que eu fiquei numa zona de conforto do tipo, ela é bem tranquila. E eu não parei pra pensar nos outros detalhes. Mas, desde que a minha mãe falou aquilo, quando ela fez 1 ano, eu comecei a ficar um pouco mais atenta. No final de 2020, eu comecei a pensar em procurar uma especialista para tentar fazer um diagnóstico, né? A especialista que fecha diagnóstico, no caso, é uma neuropediatra, no caso de criança. E aí eu comentei com meu marido que eu queria procurar uma neuropediatra, ele até sugeriu que a gente fosse primeiro ao pediatra dela, e eu falei, mas ele vai encaminhar para especialista. E aí eu fui direto na neuropediatra, né? Demorou 3 meses, na época da pandemia a demanda estava muito, muito alta, e aí então a gente conseguiu esperar e marcar finalmente a consulta. Quando eu cheguei lá, ela começou a me fazer a pergunta do porquê eu estar lá, né? E eu expliquei todos os dados que eu consegui reunir. Reuni porque eu observei a minha filha, eu estava atenta a ela. Eu estava atenta a cada coisa que foi acontecendo, que eu achava que era comum na idade, né, dela e o que não era comum. E também fazendo um comparativo com a minha filha mais velha. Então, ela me encaminhou para 2 profissionais que poderiam fazer uma avaliação que ela iria receber e ali ela ia fechar o diagnóstico ou algum outro diagnóstico, que era uma psicóloga infantil e uma fonoaudióloga, né? Que na verdade poucas pessoas sabem, mas a fonoaudióloga é a profissional que lida com comunicação, não só com a fala, mas com qualquer tipo de comunicação, né? E aí pergunta, por que uma fono? Todo autista, ele precisa, para ele ser considerado autista, ele precisa ter alguma questão de comunicação, né? Comunicação social. A especialidade da fono é essa. Então, não adiantava só uma psicóloga, precisava ter a fono junto para ver se ela não falava por alguma questão psicológica ou se era uma questão no processo da comunicação. Então, essas 2 especialidades eram importantes para uma neuropediatra fechar então o diagnóstico. Então, depois de acho que 1 mês, foram 3 ou 4 avaliações dessas 2 especialidades, a fono e da psicóloga infantil, a gente conseguiu levar até a neuropediatra e ela fechar o diagnóstico. Então, claro, eu não sou a médica, sou só uma mãe,
mas eu vou tentar explicar com a linguagem da mãe o que a médica me disse para que ela fosse diagnosticada como autista. O diagnóstico do autista, ele é fechado através de 2 parâmetros, o A e B. É importante que tenha esses 2 parâmetros para se fechar um diagnóstico. O parâmetro A é dificuldade no relacionamento social, na comunicação social, né? Algum tipo de dificuldade. Aí, claro, o especialista vai poder explicar melhor esse ponto, mas só pode ser considerada autista se ela tiver alguma questão na comunicação, né? Senão ela não é. O parâmetro B é uma série de outras coisas que eles avaliam, como, por exemplo, dificuldade na fala, estereotipia, hiperfoco, né? Tem uma série também. Então, na verdade, o diagnóstico é feito por um parâmetro A e B. E aí se chega, sim, a um diagnóstico ou a outro diagnóstico, né? Ou não ter nenhuma questão. É importante, então, que vocês busquem informação, que vocês entendam, que vocês estejam atentos aos seus filhos a tantos detalhes, para que essas informações possam ajudar na busca de um diagnóstico correto. Então, quem mais do que a mãe que está atenta ao filho, que conhece o filho, que está ali no dia a dia lidando e tratando, né, de questões simples do dia a dia, quem mais além dela é capaz de dizer tantos detalhes quanto são importantes para que se feche um diagnóstico? É importante a gente estar atento a cada coisa do desenvolvimento. A gente sim, não é comparar, cada indivíduo é um, mas entender quem é o seu filho, entender quais são as dificuldades dele, se para isso existe alguma coisa. Antigamente se falava esperar, 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 não. A gente também tem que contar com o 6º sentido. O nosso 6º sentido, ele é capaz de nos mostrar e nos apontar se existe alguma coisa que a gente deve procurar. Então eu, na verdade, depois de esperar um tempo, eu fui seguir o meu 6º sentido para tentar buscar uma resposta de se existia ou não alguma questão com a minha filha. Acredite em você, acredite na sua voz, naquela vozinha que está lá dentro de você falando para você que você deve fazer. Mesmo que você seja tida como uma pessoa maluca, exagerada, cuidadosa demais, é melhor a gente, nesse sentido, pecar pelo excesso, pelo cuidado, pelo zelo, por investigar, do que não fazer nada. Por quê? Porque o tempo para uma criança com atraso de desenvolvimento é muito importante. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre alguns conteúdos para vocês entenderem um pouco como é que funciona isso. Como eu já disse, eu não sou médica, eu sou uma mãe, eu busquei informação. Tem canais em que vocês podem buscar essa informação, sites médicos, tem outras pessoas que também têm essas informações. Por exemplo, a doutora Maíra Gaiato é uma das maiores especialistas em autismo do Brasil, né? Ela inclusive atende aqui em São Paulo. Então, ela passa muita informação nas redes sociais dela, busca informação. O marido dela também, eu esqueci agora o nome dele, se eu não me engano, ele é neuro. Então, assim, busque maiores dados. Eu tô falando aqui como mãe, tô tentando simplificar um conteúdo, mas trazer para vocês um pouco do que a gente precisa buscar, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Até lá!